Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da CIM do Alto Minho e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem connosco aqui a partilhar as suas reflexões sobre esta matéria. Eu gostaria de começar por dizer que as CIMs não são autarquias locais. Estas CIMs que o Governo propõe na proposta de Lei 104 não são autarquias locais. A Constituição da República define claramente o que são autarquias locais e na Constituição da República há 3 tipos de autarquias locais: as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. Estas últimas ainda não foram criadas, embora estejam previstas na Constituição, porque no continente temos apenas, por enquanto, ainda 2 níveis de autarquias locais, que são as freguesias e os municípios. Ora, estas CIMs também não são as regiões administrativas, de forma alguma. Para que pudessem ser regiões administrativas, careciam de condições que a proposta de lei do Governo não cumpre de forma alguma. Não carecem estas CIMs que o Governo propõe de legitimidade democrática que lhe provenha da eleição dos seus órgãos diretamente, por vontade popular, por eleição direta e universal. Estas CIMs também não têm competências e atribuições próprias definidas na lei, constituem o seu núcleo de atribuições e competências e também não têm um orçamento adequado que provenha de dotações do Orçamento de Estado que lhe permita exercer essas competências e atribuições que deviam ser atribuídas por lei. Portanto, não tem nenhuma das características de uma região administrativa, tal como ela é prevista na nossa Constituição. Como o Sr. Presidente disse, e muito bem, é uma superestrutura que ocupa o mesmo espaço, o mesmo território de um conjunto de municípios, mas não é uma autarquia local, nem é uma região administrativa. Nós entendemos que o Governo avança com esta proposta destas CIMs, com o objetivo de não fazer a regionalização, de travar a regionalização. Queria dizer também que estas CIMs que o Governo quer criar também não são as mesmas CIMs que existem atualmente. As mesmas CIMs que existem atualmente. Estas CIMs que existem atualmente resultam da livre associação de municípios, que no uso da sua autonomia se decidem associar com os municípios vizinhos e criam as suas CIMs. E depois decidem que competências querem transferir para essas CIMs, comunidades intermunicipais, mas mantêm sempre a tutela efetiva sobre essas CIMs. Ou seja, na estrutura atual, as CIMs não são uma estrutura hierarquicamente superior aos municípios que comanda os municípios. São associações de municípios que estes constituíram por livre vontade, para os quais os municípios transferem as competências que intentem transferir e os meios para a execução dessas que intentem transferir, mas mantêm sempre uma tutela efetiva sobre essas estruturas. Isto são as comunidades intermunicipais que existem atualmente. As que o Governo quer criar não são estas. São associações forçadas de municípios, impostas por uma lei da República, que dirá aos municípios como é que eles se são associar. São associações de municípios cujas competências vêm essencialmente dos municípios, definindo o Governo na sua proposta de lei que competências devem ser essas. Hoje, quando eu falei nisto ao Sr. Ministro, ele rejeitou a ideia que a proposta de lei definisse já concretamente que competências eram transferidas dos municípios para as CIMs. É o artigo 111 e eu vou ler quais são as competências que esta proposta de lei prevê que os municípios devam transferir para as CIMs. No planeamento e gestão da estratégia de desenvolvimento económico e social, da competitividade territorial, da promoção dos recursos endógenos e da valoração dos recursos patrimoniais e naturais, do empreendedorismo e da criação de emprego e da mobilidade, da gestão de infraestruturas urbanas e das respectivas atividades prestacionais e da promoção e gestão de atividades geradoras de fluxos significativos de população, bens e informação. E mais o número seguinte, nos domínios instrumentais relacionado com a organização e funcionamento dos serviços municipais e de suporte à respectiva atividade. Ou seja, a proposta de lei prevê que sejam transferidas dos municípios para as comunidades intermunicipais um núcleo de competências central dos municípios.
E por isso nós afirmamos hoje de manhã, e reiteramos hoje, que isto corresponde a um esvaziamento das competências dos municípios. Cria-se uma superestrutura que não é uma autarquia local, que não é uma região administrativa, que irá deter, por lei, competências que hoje constituem o núcleo central dos municípios, constituindo isso um esvaziamento dos municípios. Por outro lado, permita-me só uma tolerância pequena, Sr. Presidente, por outro lado, não estão definidas na lei quais as competências que descem da administração central para as comunidades intermunicipais. Diz-se apenas que isso poderá ocorrer mediante estudos, avaliações, etc., mas não se concretiza nada. Ou seja, estamos perante uma proposta de lei que não é descentralizadora, pelo contrário, é centralizadora. Retira competências dos municípios, transfere para uma superestrutura que não é uma autarquia local. Sr. Presidente, só mesmo para terminar, queria perguntar aos representantes aqui da CIM do Alto Minho qual é a opinião que têm sobre o modelo de governação das CIMs que o Governo propõe aqui na proposta de lei 104. Relativamente ao parecer, quando tiverem um parecer sobre esta proposta de lei, solicitava que enviassem à Comissão para que fosse distribuído aos diversos grupos parlamentares.